Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui nossa 7ª aula de História Eclesiástica 2. Acabamos de falar sobre o feudalismo, é o segundo bloco da aula de hoje. As nossas aulas estão sendo gravadas. Então, meus irmãos, assim, tratando sobre o feudalismo, inclusive eu vou ler agora rapidamente com vocês 2 porções do livro-texto, porque compreender um pouco do sistema feudal, esse momento que eles estavam vivendo, é compreender a cabeça deles naquele tempo e também fazer uma aplicação para os nossos dias. E eu gostaria que o Gil comentasse, porque há pouco, antes da gravação, você fez um comentário, né, Gil? Por favor. Assim, eu dizia que, assim, os sistemas governantes nos dias de hoje, eles mudaram os nomes, mas os modelos são praticamente os mesmos. Salvo, assim, algumas ressalvas, né, mas são praticamente o mesmo modelo. E isso vale para qualquer época, em qualquer império, inclusive, né, Gil? No Velho Testamento, nos reinos, nos impérios, no Novo Testamento. Porque dentro do sistema escravocrata romano, o que eles faziam com os escravos? Quem eram, para que serviam os escravos para os romanos? Era essa última camada da sociedade que trabalhava para os senhores. O pater família era a matéria-prima do quê? Do povo romano, a matéria-prima no sentido de trabalho braçal. Quem é que ia construir as estradas? Quem é que ia construir as casas, os palácios? Eram os escravos. Logo depois, podem ver que o próprio Império Romano passa por uma crise muito grande, porque eles não conseguem mais conquistar outros povos, os escravos morrem, e aí? Percebe? A complexidade, inclusive, no sistema escravocrata, também faz com que, por isso que quando a gente vê aquelas questões que nós acabamos de ver há pouco, sobre essas transições que nós vimos entre o que aconteceu na história, né? Como a gente mencionou há pouco, o colonato. O que era o colonato, em outras palavras? Era a maneira dos romanos dizerem o seguinte: olha, eu te dou terra, eu tenho terra, você se torna o meu colono, e você paga para mim, você fica com um pedaço. Perceba, e hoje em dia é a mesma coisa, Gil. Só muda uma os maneira termos. de ser beneficiado, né, do mesmo jeito. É claro que na evolução, e aí onde entra, né, Gil, a gente não pode negar que nós devemos evoluir no processo político, evoluir no processo econômico, evoluir no processo de cidadania, de saúde. Então, graças a Deus, a gente vai evoluindo. E quando a gente olha para trás, e a gente olha os grandes impérios do Velho Testamento, o império só conseguia se manter vigoroso conquistando outros territórios e ganhando mais escravos. No momento que ele parava, ele já estava praticamente em estagnação ou ruptura, né? Porque fazer com que essa máquina toda funcionasse para a preservação de um império, né, não era fácil. Por isso que assim, a gente tem que olhar para a história com esses cortes, entender melhor, e entender a Idade Média, entender aqui os monastérios, entender um pouco a cabeça dos líderes religiosos, lamentar porque eles se enveredaram para uma teologia totalmente baseada na tradição e na politicagem e no emaranhado, né, no caso, com o paganismo. Mas agora, olha só que interessante, Gil. Hoje, né, as nossas democracias, mesmo que sejamos democracias, seria praticamente uma maneira de ver o quê? Uma monarquia pela democracia. As famílias que dominam. Quer ver os senhores feudais dos nossos dias, Gil? Que é isso que eu queria dizer para vocês. Hoje, por exemplo, nós temos um advento que é maravilhoso, que são o quê? As empresas, uma indústria. Mas vamos olhar a indústria não como uma indústria apenas, mas vamos olhar a indústria como um principado. Você concorda? Eu faço essa leitura. Porque assim como no passado havia
os senhores feudais, os vassalos e os suzeranos possuíam grandes quantidades de terras, e o que eram as terras naqueles dias? Era a subsistência, era o progresso, era multiplicar ali o gado, a colheita, expandir as famílias, não é? Então, os suzeranos, eles tinham, e depois se tornam os comerciantes, e depois os burgueses, por causa do comércio. O que surge, né, como desenvolvimento? As grandes indústrias, as grandes empresas, os grandes bancos. Hoje, quando a gente olha, por exemplo, para um país como o nosso, a gente tem que fazer um olhar mais holístico. O nosso país não são apenas 3 poderes. Eles são 3 poderes no que se diz respeito à condução deles na democracia. Mas eles são muito mais do que isso. Olha o poder que uma empresa tem, uma Vale do Rio Doce. Olha o poder que um banco tem, como um banco do Itaú, o Banco Bradesco, o Banco Pactual. Olha o poder que tem um investidor, como é o Barsi, por exemplo, que é um acionista. Percebam, o quanto de empregos ele não gera para a economia, o quanto que isso... Olha a empresa nossa aqui de Suzano, o que ela representa para o Alto Tietê. Ora, temos uma empresa como essa, que Deus traga 20 empresas como essa para a região, ou que ela se multiplique em mais 20. Por quê? Porque isso gera riqueza para um município. Com a riqueza que ela traz, que os empresários acabam ganhando mais, vem educação, vem universidades. Vocês, como eu, que estamos aqui na região do Alto Tietê, eu, por exemplo, fiz 30 anos de casado, então eu estou no Alto Tietê há 30 anos. Quando eu saí do seminário, eu fui fazer meu curso de engenharia. Eu comecei engenharia, logo depois de um ano de engenharia, eu parei, fechei a minha matrícula, porque eu fui me dedicar só ao pastorado. Mas tinha uma universidade aqui, ou duas. Hoje, olha quantos polos universitários temos. Na minha época de faculdade, não tinha MBA. Hoje já temos polos de MBA. Percebam como vai se expandindo uma cidade, um território. Então, hoje, o que é uma empresa? Uma empresa, na realidade, representava muito bem o que era um principado antigamente. O que era um grande conde, né? Naqueles dias, uma pessoa muito ilustre. Perceba, então, o nome muda, e por isso que a gente tem que continuar tendo essa voz de cidadania, sempre tentando levar para um sistema de governo onde é compartilhado, porque no compartilhamento há liberdade. Vamos até fazer uma crítica aqui, por exemplo, do comunismo. O que é o comunismo, se não uma nova figura de feudalismo, onde não tem a figura do clero, mas tem a figura humana do monarca, porque os líderes do comunismo governam para todos, são os suzeranos de todos. Não é assim? O comunismo, só que o comunismo ele não está descentralizado. Percebam o problema do comunismo. Obrigado. Então, por isso o comunismo nunca vai dar certo. E o capitalismo também, exacerbado, também não vai dar certo. Empresas que elas não desenvolvem o meio ambiente, que elas não geram um compartilhamento da riqueza com seus trabalhadores, colaboradores ou com aquela sociedade. Uma empresa predatória, ela tem data de validade. Ela pode até existir durante um período, mas ela vai deixar de existir, porque aquele trabalhador, aquele colaborador vai falar assim, não, aqui, ou seja, só um grupo ganha, só um suzerano ganha. Pode ver, é a mesma coisa, né? Então, perceba, hoje, quando a gente pensa nas ONGs, Gil, nas igrejas, nas escolas, nos grupos, são muitas riquezas no país. Então, por isso que, graças a Deus, essas evoluções, elas chegaram até nós, e por isso que aqui, para nós, é muito mais fácil dialogar, questionar, e é isso que a gente tem que fazer, porque nesse período aqui, o feudalismo, eles não tinham essa voz muito ativa, eles estavam debaixo de um protetor para sobreviver. É óbvio que havia uma opressão, havia um domínio, havia uma literatura limitada, e aí onde entra o ponto, que, na minha opinião, qual que é
o grande ponto negativo? A teologia deles que se enveredaram para a heresia. Se tornou a teologia cega. Mas mesmo com uma teologia cega, ainda eles conseguiram fazer algumas coisas. Porque ainda eles tinham a Bíblia, a certa medida. Menos ruim. Né? Menos ruim. Mas imagina, qual que é a grande questão? E aqui fazendo uma pesquisa de caso aqui com vocês agora. Ó. Vamos fazer um estudo de caso aqui. Onde, no nosso mundo hoje, a gente tem toda essa liberdade, mas vamos avaliar o Ocidente e aquele Oriente. Aquele Ocidente romanizado e aquele Oriente também romanizado. Se eles fossem substituídos, aquela liderança espiritual, por, literalmente, uma linha mais conservadora, como que deveria ser essa mudança naqueles dias? Seria muito mais significativa. Por quê? Porque a religião seria essa religião que colocaria em xeque tudo aquilo que é erro e pecado. Que quando houvesse uma liderança tirânica, seriam questionados. A questão política seria muito mais aberta. Logo, isso atingiria a cidadania, ao mesmo tempo a questão das guerras, das economias, até mesmo a ciência, e o que aconteceu nos monastérios, logo depois com o surgimento das universidades, seria tudo diferente. Ou seja, se nós pudéssemos voltar no tempo e tentar ali fazer com que eles enxergassem, né, aquilo que nós temos como uma fé protestante, seria muito melhor. Por isso que na Reforma Protestante o mundo caminhou com muito mais liberdade e muito mais progresso. O que aconteceu na Reforma Protestante aconteceria na Idade Média antecipadamente. Né? Mas, infelizmente, não aconteceu e não tem como a gente voltar no tempo. Né? Mas é isso, Gil, é de outra forma, né? Como que eu posso dizer? De uma outra forma, a gente entende um pouco melhor esse período e começamos a compreender o nosso período. Por isso que nós, Gil, sempre devemos sair das... Lembra que o período que eles viviam ali eram períodos de estagnação. As camadas eram de estagnação. Nós não podemos ficar na estagnação, senão a gente se permite viver um certo feudalismo. A gente tem que evoluir. Como que a gente evolui? A gente evolui com trabalho, com estudo e com sempre uma perspectiva muito melhor da nossa verdadeira espiritualidade. Que é com isso que a gente vai saindo das escadas e vai levando as nossas famílias para novas escadas, né? E, querendo ou não, melhorando o mundo ao nosso redor, né? Porque a gente tem que lutar por esse país e esse mundo melhor. Tá bom? Beleza, meu irmão? Então, agora vamos compartilhar mais um pouquinho aqui sobre algumas frases ainda do feudalismo que eu achei interessante, porque logo na sequência a gente vai ir para o Império Bizantino, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês o capítulo 19 do livro do Keynes, que é o Cristianismo através dos séculos. Olha só, deixa eu mostrar aqui essa parte. Aqui ele fala a formação do Império, do Santo Império Romano Germânico, né? Aí vem aqui a questão do declínio, a gente trabalhou um pouco isso na última aula, e aí vem logo na sequência aqui, ó, o surgimento do feudalismo. Eu queria que você lesse alguns parágrafos aqui para nós, Gil. Eu achei muito interessante. Esse autor ele vai trabalhar que o feudalismo inaugura-se a partir de então, mas como a gente já viu anteriormente, né, o feudalismo ele teve, de certa medida, as suas bases lá no colonato e no comitatus, tá bom? Eu achei bem interessante essa proposta. Então, leia para nós, Gil, por gentileza, o surgimento do feudalismo. Leio sim. O surgimento do feudalismo. A fragmentação do grande império de Carlos Magno construiu foi também apressada pelo surgimento do feudalismo.
O feudalismo é algo que, de uma forma ou de outra, sempre surge quando o governo central se enfraquece e não pode mais exercer um poder efetivo sobre as áreas sob seu controle. O declínio da vida urbana e do comércio, depois da queda do Império Romano, forçou o povo voltar ao campo em busca de sobrevivência. Estas e outras caóticas condições do século IX encorajaram o surgimento da forma feudalista de vida na Europa Ocidental. Isso colocou o poder público em mãos de particulares. A sociedade se organizava mais horizontalmente do que verticalmente na Idade Média. Razão porque havia... Desculpa. Pode continuar, Gil. Aqui agora eu me dei uma perdida aqui. Peraí. A sociedade se Sim, organizava. assim, isso. Razão porque havia pouca modalidade social. Geralmente, uma pessoa vivia na classe social de seu pai. A sociedade, com o surgimento do feudalismo, se dividiu num grupo de protetores. Os cavaleiros feudais, que tinham o privilégio da propriedade de terras em troca de seus serviços. Num grupo de produtores, os servos das terras, que eram fundamento econômico do feudalismo. E um grupo de intercessores, que era a classe sacerdotal da Igreja Universal. Cada pessoa se subordinava ao interesse de uma corporação ou de um grupo, tendo todo homem o senhor nessa sociedade hierárquica. Então, perceba, a gente já viu isso em outras palavras, né, Gil? Mas assim, é bem interessante a gente entender melhor esse contexto. Só mais um parágrafo aqui, Gil, por gentileza. O feudalismo pode ser definido como um sistema de organização política, baseado na posse de terra. O senhor local protegia a região em que tinha sua propriedade, até que as nações, estados, emergissem na Inglaterra, França e Espanha no final da Idade Média. Era esta uma única forma pela qual a justiça e a ordem podiam, no final deste período de fraco governo central, que se seguiu ao declínio do Império Romano, ao fracasso do reinado merovingio e ao colapso do Império de Carlos Magno. Perceba que, então, tudo aquilo que a gente falou no bloco anterior é uma síntese, ele está dando aqui uma síntese do que a gente trabalhou. Por quê? Aí a gente compreende, então, que mesmo que tecnicamente o termo se estabeleça agora, a partir do Império de Carlos Magno, mas a gente já via essa realidade, porque os impérios eles tinham se fracassado, então não tinha como subsistir. Por isso que a gente começa a entender essa questão da aceitação, né? Ora, desse suzerano sobre outros. E agora aqui, só para a gente encerrar, depois fica aqui a indicação, né, desse material para vocês lerem com mais detalhe, mas olha só essa parte aqui, Gil, a influência, ó, a influência do feudalismo sobre a igreja nesse período é realmente enorme. Dá uma pausa aqui, só. Lembrando a última aula, lembram que quando o primeiro Franco é nomeado rei, logo depois da dinastia merovíngia, o primeiro carolíngio, ali a igreja já começa a receber terras. E logo também com Carlos Magno, ele recebe mais terras ainda. A igreja tinha muitas terras. Ela fazia o trabalho social, fazia, mas ela acaba tendo um peso enorme, político, social e de domínio também sobre essa questão do feudalismo nessa época. Porque ela tinha muitas terras à disposição dela. Então, percebam o poder que ela ficou nas mãos delas nesse período, né? Então, continua, Gil. A igreja possuía, no final da Idade Média, uma grande porção de terras na Europa Oriental. As terras doadas por homens santos ou penitentes.
em busca de justificação para a vida de pecado. Ficaram nas mãos da Igreja Romana como pessoa jurídica, imutável. A Igreja, como grande proprietária de terras, seria mais influenciada pelo sistema feudal do que o influenciaria. Essas doações ficaram no sistema feudal, nas mãos de abades e bispos. Como servo de Deus, o clero não poderia prestar serviço militar aos seus senhores feudais, tendo por conseguinte de dar parte de suas terras aos cavaleiros vassalos que prestavam o serviço militar por eles ou então executar outro tipo de serviço. Esta feudalização da propriedade eclesiástica acabou por secularizar a igreja e por desviar a atenção dos interesses espirituais para mundanos. O vassalo eclesiástico enfrentou também o problema da dupla obediência. A quem deveria dar a sua primeira obediência? Ao senhor temporal, com quem tinha suas dívidas feudais, ou ao Papa, o super senhor espiritual, de onde vinha a autoridade espiritual? Esta duplicidade de obediência estorvou a formação de uma vida espiritual sólida, essencial para o sucesso da igreja. Mais uma vez, a questão do poder e do dinheiro e da política fazendo frente a tudo aquilo que a igreja outrora não tinha, não que ela não possuía, mas não nessa medida, né? Percebam, irmãos, a história se repete, né? Tá bom? Joia até aí? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Maísa, consegue ler para a gente, filha? E não pode um homem servir a dois senhores, não é? Não tem jeito, a história se repete, Gil. Por isso que eu falei assim, hoje eu vou trabalhar mais esmiuçadamente sobre esse sistema, para que a gente possa estar entendendo hoje, fazendo as correlações e a aplicação e a crítica, de que aquele período não foi fácil para eles, eles foram fruto do momento. Ao mesmo tempo, aquela liderança religiosa se corrompeu junto com os monarcas, junto com os poderosos. Se os homens na sua política eles se corrompem, nenhum problema, porque é política, a crítica fica, vamos dizer assim, é mais fácil entendermos um rei que se perde. Agora, um pastor, um padre, um abade, um monastério, quando ele se envereda para caminhos em que não era para ele ter se enveredado, aí esse é o problema. E por isso que nós lemos no início dessas aulas, hoje, lá, Malaquias 2, do 5 ao 9, destacamos o versículo 7. A postura de um sacerdote é sempre ter um perfil diferente. Não tem o que a gente possa fazer. Ou agimos assim, ou nada, né? Tá bom? Maísa, consegue ler, filha? Consigo, pastor. Tá bom, então agora pegando o mesmo material do sistema feudal, do Justo Gonzalez, eu achei bem interessante, inclusive ele mostra uma figura aqui que eu gostei muito, por isso que eu falei, opa, vou ler esse material, porque realmente está muito legal, é o volume 3, tá, meus irmãos? Está aqui na página de número 152 da minha antiga versão, no novo livro de vocês, outra página, tá? Sistema feudal. Leia para nós, Maísa, por gentileza. Tá bom, pastor. Como dissemos anteriormente, pouco antes de Carlos Magno ascender ao trono dos francos, tinha havido uma grande mudança política na margem do Mediterrâneo. As conquistas árabes tinham posto um fim no domínio cristão sobre este mar, que tinha sido um largo romano desde o tempo do imperador Augusto. O resultado disto foi que a Europa ocidental teve de recorrer aos seus próprios recursos, pois o comércio com o Oriente foi reduzido drasticamente. Dá uma pausa aqui. Aquilo que eu mencionei há pouco, irmãos, parece bobeira, mas uma coisa é você ter ali, né, ao seu dispor, o mar Mediterrâneo e ter ali os seus acessos aos países, e mesmo quando tem alguma, né, rebelião, etc. e tal, você está negociando, você está comercializando, e aí, de repente, tudo isso é reduzido.
E você não pode estar abrindo as suas fronteiras, nem enviar suas embarcações, porque agora você corre sérios riscos de enviar os seus barcos e ser saqueado. Ou, quem sabe, as suas divisas ser invadidas. Ou seja, então, continua para nós alguns administradores, nós mesmos. Alguns historiadores demonstraram que, na época de Carlos Magno, tinha cessado o grande comércio, não só com o exterior, mas também dentro dos seus próprios domínios. Apesar de ainda existir alguma navegação comercial no Adriático e perto dos Países Baixos, isto não era suficiente para produzir um comércio abundante. Em consequência disso, o dinheiro deixou de circular, até o ponto de desaparecerem quase por completo as moedas de ouro. Cada região tinha de sobreviver por si, produzindo tudo o que fosse necessário para o alimento e vestuário. Aí aqui muda tudo, irmãos. Ou seja, né, não tinha dinheiro mais em circulação. Aquilo que os fenícios tinham criado séculos atrás, agora não tinha mais nada disso. Ou seja, olha que momento caótico, né? Como a gente mencionou nas aulas anteriores, tá bom? Então, continua para a gente, filho. Em tais circunstâncias, a terra e não o dinheiro veio a ser a principal fonte de riqueza. O propósito de todo grande proprietário era aumentar as suas terras. E os proprietários pequenos tentavam de todas as maneiras evitar que as suas terras fossem tiradas. Dá uma pausa aqui. Olha que frase linda essa. Naqueles dias, a terra. A terra ainda hoje continua sendo, claro, importantíssimo, porque aonde nós podemos morar, construir as nossas empresas e etc, etc e tal. É aqui. É no estado, é no país, é onde a gente mora. Nossa terra tem um valor e pode ver que os reinos europeus sabem disso. Mas vem cá. E hoje? Existem certas coisas que são tão importantes quanto a terra? O que vocês acham, irmãos? Um advento nos nossos dias que é importantíssimo demais, que eu diria é uma das maiores riquezas que a gente tem, que a gente precisa explorar. O que vocês acham que é? Quanto à terra, a água, Sim, a água, terra, água, plantio, tudo isso é importante, sempre vai existir. Enquanto a gente viver aqui, vai existir. Mas, assim, pensem assim, ó, naqueles dias a terra foi tudo. Então, por isso que eles fizeram de tudo para poder subsistir, existir e criar ali os seus sistemas de existência. Vestuário, alimento, progresso. Mas perceba, Dil, hoje em dia, vamos deixar aqui essa questão da terra, a água, né, meio ambiente, tudo isso é importante. Mas perceba, o mundo não foi passando por vários processos? sim. Hoje em dia, existem certas coisas que no mundo são muito importantes, demais da conta. Se a gente não tem, a gente está muito atrás dos outros. Eu vou tentar, talvez a minha pergunta não está sendo muito clara. Na era do passado, quando os judeus lutavam na época dos reis, né? Na época ainda que Israel ainda era um estado, uma nação-estado, antes de se tornar reino. Os filisteus, eles tinham a tecnologia do aço. Eles estavam na frente, nos campos de batalha, ou eles estavam atrás? Uma espada Com de certeza ferro contra estavam uma à espada frente. de aço. Estavam à frente. Pelo amor de Deus, né? Uma espada de aço, uma espada de ferro. Acabou. Um soldado filisteu destruía centenas de soldados hebreus. Quando os judeus eles tomam conhecimento da tecnologia do aço, percebam que naqueles dias o aço era uma tecnologia, né? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou entrando nesse mérito? Perceba que em momentos cruciais existem coisas que a gente nunca pode abrir mão. E a terra a gente não pode abrir mão, as nossas águas, aquilo que nos dá subsistência. Mas perceba aqui, falando como mundo, né? Hoje nós vivemos em que geração, né? Em que época do mundo?
Geração tecnológica. E aí eu pergunto, em que lugar está o nosso país? Isso. Está entendendo, Gil? Nós estamos aqui usufruindo por exemplo, né, nossos servidores, se não me falha a memória, são grandes servidores no mundo e dos grandes 20, 15 são americanos. É mais ou menos assim, inteligência. A nossa aula está passando por alguma inteligência americana agora. Entendeu? Sim. Ou seja, podem ver que nossas aulas estão sendo gravadas. Eu pago para o Google G Suite para gravar isso. Ou seja, alguém está ganhando nosso dinheiro. Esse dinheiro não está ficando em solo brasileiro. Né? Verdade. Então, perceba, a tecnologia hoje, ela é o quê? Se não algo de ponta, não só para o nosso conforto, para a nossa descoberta, mas para a nossa subsistência. Então, o nosso país hoje, por exemplo, a gente está em que ranking na educação mundial, que ranking na tecnologia mundial. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente teria mais ou menos assim, Estados Unidos, aí depois vem, né, a Europa, aí depois vem a China, depois vem a Índia. E o Brasil? O Brasil está lá atrás. Por quê? Porque não há investimento disso. Ou seja, a gente está à mercê de todo mundo. Isso daqui é um baita prejuízo para nós. Né? Por quê? Porque quem não está sendo protagonista vai ficar para trás. Porque os Estados Unidos hoje continua sendo esse império, porque eles têm não só a tecnologia, mas eles têm uma educação muito boa e têm tecnologia e armamento que são os melhores do mundo. Então, querendo ou não, vai ser muito difícil alguém um dia ainda vencer dos Estados Unidos ali pela postura de enfrentamento. Então, perceba que... por que eu estou te falando tudo isso, irmãos? Porque a história vai se repetindo, né? A gente não pode abrir mão das nossas bases, porque em períodos de caos, a terra, a lavoura, o rio, tudo isso pode ser a subsistência nossa e a subsistência das nossas próximas gerações, dos próximos 100 anos. Isso é muito sério. E aqui, quando a gente começa a entender o sistema feudal, e mesmo a Europa vivendo esse caos, a Europa só se tornou o que se tornou porque elas preservaram isso. Então é interessante isso, né? É muito interessante. Por isso que eu falei assim, eu preciso fazer essa correlação, para a gente entender melhor esse contexto, para a gente entender a cabeça deles, para a gente entender a cabeça do povo, que também se permitia ser conduzido pelos suzeranos, sejam eles pela corte dos reis, sejam eles pelos líderes religiosos, porque eles estavam debaixo de uma... Ou eu me submeto a eles, ou eu, quem sabe, uma hora vem um muçulmano aqui e toma tudo. E entre um rei e um abade, eu prefiro continuar trabalhando com eles do que ser decepado pelo muçulmano, entendeu? Então, assim, a gente começa a compreender um pouco melhor a história, né? Então, pode continuar lendo, Maísa, por gentileza? Além disso? Além disso, na falta do comércio, um dos principais meios que os reis tinham para recompensar o serviço e a lealdade de algum súdito era conceder-lhes terras. E aqui, olha só, essa foto que está no Justo Gonzalez é muito legal. Ela é muito legal, eu queria gastar mais esse tempo aqui para vocês. Está escrito assim, ó, a hierarquia feudal pode ser vista nessa gravura da árvore das batalhas, tirada de um manuscrito medieval. Observe que nela lutam anjos contra anjos, reis contra reis, bispos contra bispos e etc. Porém, ninguém luta contra o seu superior. Olha que interessante. Aqui diz muito a mentalidade deles. Isso é interessante. Por isso que quando... Ó, aqui, ó, anjos lutando, né? Ó, os anjos lutando aqui um contra o outro, né? Achei isso super interessante. Aqui. Ó. Anjos lutando aqui, até parece que é um demônio, né? Né? Uma luta de anjos e tal. E anjos... né? Aí o rei aqui também, reis contra reis, é uma árvore, ó. Reis contra reis. Aí aqui, ó, bispo contra bispo, desse lado aqui.
ó, desse lado, que é reis contra reis. Aqui é mais ou menos como senhores contra senhores. Então, só que perceba, e aqui todos eles vão lutando, mas um não luta contra o de cima. Eles aceitavam. Aqui a gente compreende o porquê as heresias entraram no seio do povo, e eles, tá bom, eles sabem mais do que eu aceito, entendeu? Olha como um sistema, vamos colocar aqui, econômico, político, filosófico, que acaba sendo filosófico também, e teológico, acaba influenciando na teologia. Eles lutam entre eles, mas não nas esferas. Interessante isso, não? E aí a gente compreende o porquê essa complacência que eles tinham com a teologia errada. Interessante, né? Querem fazer algum comentário? Eles eram meio que subordinados, né, a tudo que via de cima. É, tio. Por isso que quando a gente se revolta, por que não? Porque é fácil para nós, tio. Nós somos de uma história de 500 anos de protestantismo, tio. É ou não é? Mas viver nesse sistema, ser um protestante, era ser um demônio. Né? Porque não, eles sabem mais, tem o direito de dúvida, eles nos protegem. Olha aí o que a terra que tem os monges, os abades, os monastérios e o Papa. Não estou dizendo que está certo. Aqui o grande pecado, na minha opinião, foram de dois, de quem lidera, principalmente da liderança religiosa, claro, porque eles não fizeram valer a patrística. Mas a gente começa a compreender o povo, né? Essa subordinação e essa subserviência. Não estou querendo com isso legalizar, mas eu estou aqui compreendendo um pouco. Por isso que os movimentos dissidentes eram mal vistos, e por essa razão, quando o Justo Gonzalez pega aqui, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, irmãos, ó, eu só vou abrir rapidamente aqui, a gente já vai voltar para essa página. Ó. Quando a gente tem aqui no índice, né? Os movimentos dissidentes, ó, olha só, olha que interessante. Aqui, ó, as igrejas dissidentes, aqui, ó, igrejas nestorianas na Pérsia, monofisista na Armênia, monofisista na Etiópia, monofisista no Egito e na Síria, eles acabavam saindo debaixo do guarda-chuva romano e seguiram as suas. Por isso que até hoje ainda existe igrejas que são cristãs na Etiópia, no Egito, que é a igreja copta, na Síria, na Armênia, são católicos, mas que não estão debaixo do guarda-chuva. O próprio ortodoxo grego e ortodoxo russo. Né? Interessante, não? Eu fiz questão de mostrar isso para vocês. Só agora leio a última frase aqui, Maísa, para a gente terminar, né? E aí a gente vai dar uma pausa. Deixa eu pôr lá a página 154. Deixa eu pôr de novo aqui. Eu achei muito interessante essa árvore, né? Deixa eu ver. 154. Então, aqui. Leia para nós, mas assim surgiu. Assim surgiu o sistema feudal. Esse sistema consistia em toda uma hierarquia baseada na posse da terra, em que cada senhor feudal, enquanto recebia homenagens de seus vassalos. Dos seus vassalos, isso. Aí aqui está mostrando eles, né? Uhum. Devia uma homenagem semelhante a outro senhor que estava por cima dele. As terras que o vassalo recebia de seu senhor eram os feudos, de onde veio o nome sistema feudal. Tá bom? E aí, como a gente já disse, né, a homenagem era o rito pelo qual eles selavam esse acordo, e assim, querendo ou não, havia essa hierarquia, com todas as suas doenças, com todas as suas complexidades, né? Só ler mais essa parte aqui, mas que eu acho que vale a pena, e a gente vai fechar esse bloco. Esta homenagem era o rito através do qual eram seladas as relações entre o vassalo e o seu senhor.
e seu senhor. Nele, o primeiro jurava fidelidade ao segundo, enquanto colocava suas mãos entre as deste. Isso mesmo? Isso. Que respondia, então, outorgando ao vassalo o benefício, simbolizado por um punhado de terra quando se tratava simplesmente de terra, ou por um cajado e um anel quando se tratava de um bispado, ou por outros objetos, de acordo com o caso. É isso aí. Tá bom, meus irmãos? Joia? Tá bom? Mais alguma dúvida? Né? Temos esses materiais que vocês podem estar aprofundando aí. E agora eu quero ir para o outro tema, que, como eu tinha falado para vocês, que seria agora entrar um pouco, a gente vai entrar um pouco no Império Bizantino. Vamos falar um pouquinho do reavivamento ocidental e do Império Bizantino, tá bom? A gente já comentou ele no último, na sexta aula, mas eu queria só fazer uma leitura aqui de umas partes que eu separei para vocês, tá bom? Vamos para o nosso intervalo? Podemos? Vamos lá. Fechado. Eu vou dar uma pausa aqui e a gente volta na sequência.